sou a Lili, do blog Casa da Lili, e eu venho aqui hoje para falar sobre a chegada do segundo filho. Bom, muitas mamães me faziam muitas perguntas no Instagram, e aí eu resolvi abrir um post para me perguntarem o que quiserem, para eu poder responder e quem sabe ajudar umas outras mamães que estão pensando que já tem um segundo filho. É óbvio que cada pessoa tem uma realidade, tem um jeito de criar seu filho ou o que for melhor, mas eu acho que ouvir a experiência dos outros é sempre muito válido, né? Principalmente na maternidade. Essa aqui é a Kiara, ela tá nanando aqui no meu colo. Como ela dorme muito melhor no colo, eu vou deixar ela aqui enquanto a gente conversa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou responder por ordem das perguntas que foram feitas e quando for pergunta repetida eu vou pular, tá? Então se eu não fizer exatamente a sua pergunta, é que normalmente eu já respondi em outra, então não se sintam chateados, continuem participando pra gente fazer vários vídeos legais, quem sabe até fazer uns bate-papos mais ao vivo, assim. Então vamos lá, a Letícia quer saber se eu acho que essa diferença de idade foi boa, né? Eles têm 1 ano e 10 meses mais ou menos de diferença. O Bento, meu primeiro filho, acabou de fazer 2 anos e ela vai fazer 2 meses daqui uns 5 dias. E ela falou que ela tem 2 anos e 2 meses de diferença da irmã dela e que a mãe dela recomendaria uns 3, que ela acha que 2 anos e 2 meses foi pouco. Eu sinceramente acho muito relativo. Eu quis ter filho perto, pra mim eu queria que tivesse no máximo 2 anos de diferença. Eu queria que eles crescessem juntos, que eles brincassem juntos, porque eu acho realmente que quando você tem 2 perto, os 2 primeiros anos, talvez um pouco menos, são bem pauleiras, são bem difíceis, são 2 crianças muito pequenas que você tem que lidar, mas que conforme eles crescem, eles conseguem fazer companhia um ao outro. Então, sei lá, você vai num parquinho ou até em casa, eles conseguem ficar brincando juntos enquanto você faz as suas coisas. E vai depois todo mundo pra escola. Eu acho melhor. Eu acho que se eu esperasse 3 anos, o Bento ainda não tá na escola, tá? Provavelmente com uns 3 anos que eu vá colocá-lo. Então, se eu esperasse ele entrar na escola, tudo mais, poxa, aí eu ia ter aquele tempo, aquelas 4 horas que eles ficam na escola livre pra mim, pra trabalhar, inclusive, porque eu sou autônoma, e isso iria atrapalhar. A princípio, eu sinceramente acho que tem dificuldade em toda diferença de idade. Toda diferença de idade vai ter algum tipo de dificuldade. E aí basta você saber que tipo de dificuldade você quer enfrentar. A minha era essa dificuldade inicial, mas depois ter um pouco mais de tranquilidade. Eu prefiro do que ter 2 crianças em estágios, praticamente 2 filhos únicos, né? Mas eu conheço pessoas que preferiram que a filha fizesse 4, 5 anos para ter outro filho. Então, eu acho que é relativo. Eu particularmente tô gostando e assim, eu tenho irmãos muito mais velhos que eu, não brinquei muito com eles quando eu era criança, assim, não lembro muito deles, porque tem um de 5 e outro de 7, são 2 meninos, anos a mais que eu, e são 2 homens, né? Hoje já são 2 homens. Mas, então assim, já é uma brincadeira que às vezes pode ser meio diferente, né, de interesse, porque eu sempre gostei muito de brincar com coisa bem de menina mesmo, eu sempre gostei de brincar com Barbie, com boneca, e com essa diferença de idade, enfim, piora. E aí a Vitória quer saber se o Bento, né, meu primeiro filho, sentiu muito a chegada dela, porque ela já vai ter, ela também tem um bebê de 1 ano e 11 meses e ela vai ter outro filho e ela tá morrendo de medo. Principalmente dessa rejeição que ela pode sentir de você estar no hospital e etc. O Bento, ele sentiu a chegada da Kiara, mas não da forma que eu achei que ele sentiria. Eu achei que ele sentiria mais, mas que ele fingiria que nada tá acontecendo, assim. Eu tenho uma sobrinha que hoje tem uns 10, 11 meses, e assim, juro, um mês e meio atrás que ele começou a interagir com ela. Até então, ele fingia que ela não existia, é isso que eu achei que ele ia fazer. Como que o Bento é? Ele é extremamente apaixonado pela Kiara. Com ela, ele é um amor. Ele praticamente, assim, não vou dizer que ele nunca quis dar um tapinha de raiva, mas normalmente quando ele faz isso nela é pra me irritar, porque ele sabe que eu não gosto. O que ele faz, o que ele sente é a minha atenção. Isso ele sente muito. Então ele pede muito mais a minha atenção do que ele pedia antes dela. E qualquer coisinha, já ele tá nos 2 anos, então já é uma fase mais difícil, que tem aquela crise dos 2 anos, etc. E qualquer coisinha ele tem uma mega crise. Se joga no chão, joga comida no chão, quebra a xícara, faz muitas coisas assim. Então assim, ele sente a chegada dela, mas principalmente quando eu não consigo dar atenção pra ele, né? Então assim, a princípio, se eu estou com ela, mas eu estou dando atenção pra ele, ele fica feliz. Então, sei lá, ele tá brincando e eu tô com ela no sling e eu tô junto brincando, ele gosta. Tanto que às vezes quando alguém pega ela, ele vem e fala, não, não, aí ele me puxa e fala, mamãe, pega, pega.
tipo, e me leva até ela, né? Neném. Ele gosta, assim, gosta, sei lá. Ele aparentemente não se importa dela estar comigo, mas ele quer que eu esteja com ele. Então, o que eu acho, por exemplo, eu não fui pro hospital, tá? Aí eu vou dar só uma sugestão, também não sei se funciona ou não. Primeiro, eu acho que a gente tem que conversar muito com as crianças, independente da idade, sobre essa chegada, e eu acho que a gente tem que falar a verdade que vai ser difícil, porque eu acho que muitas vezes a gente fica com medo de colocar medo na criança e a gente também põe muita expectativa sobre a chegada do irmão. E você pensa que numa criança pequena que não entende absolutamente nada, você falar que vai chegar um neném, às vezes eles acham que vai chegar um amigo dele, uma pessoa, sabe, já mais na idade dele, que já vai brincar, etc. Aí chega aquele bebê que toma toda a atenção da mãe, que só chora, só mama, não dá atenção nenhuma pra ele também. É difícil, né? Então acho que a gente tem que encarar isso como uma dificuldade mesmo. E muito dificilmente seu filho não vai achar que é uma dificuldade. Muito dificilmente ele não vai ter reação nenhuma, ele vai ficar super feliz só com a chegada do bebê. Se for um filho mais velho, ele ainda pode usar coisa tipo, eu odeio essa criança, tenho muita raiva. E eu acho que a gente tem que ser bem compreensível com isso, porque é difícil. Então eu acho que a gente tem que ouvir, se a criança já fala, já sente, e tem que conversar e tem que explicar, a mamãe vai pro hospital, ela vai ter neném, você talvez fique 2 dias com a vovó, com o vovô, com a tia, seja lá com quem que a criança vai ficar, e depois a mamãe vai voltar pra casa com o neném, quando estiver no hospital ligar e perguntar da criança, não necessariamente falar, tô aqui com seu filho, com seu irmão, esperar ele ter esse interesse, né, ligar pra saber como tá o dia, não sei o que lá, ver se ele se interessa, aí falar com ele, a sua irmã tá legal, não tá bem, eu vou levar ela pra te conhecer, ela perguntou de você, sei lá, você pode falar qualquer coisa do tipo. Mas eu particularmente, se eu fosse pro hospital, porque eu tive em casa ela, mas se eu fosse pro hospital, eu queria que ele fosse me visitar no hospital. Eu ia querer que levassem ele todos os dias, porque eu queria que ele participasse disso. Eu acho que ele tem que se sentir parte da família. E assim, existem pessoas que dão dicas de dar presente pra criança, eu acho que isso é relativo, o Bento não se importa nada. Ele não é uma pessoa muito apegada a presente, a brinquedo, essas coisas, então não fiz e não acho que fez falta. Mas eu conheço pessoas que fizeram, crianças até um pouco mais velhas, que fez muita diferença. Deu um brinquedo que a criança gostava muito, falava que era a irmã que trouxe. E aí, quando chegou, trouxe junto e a criança fica super feliz. Mas eu acho que a gente tem que conversar. E se a criança vai vir no hospital, eu acho que é legal você não ficar, tipo, chegar e você já tá tanto com o bebê no colo. Olha, meu neném novo. Eu acho que é legal assim, deixa no bercinho, sabe? Se tiver amamentando, tudo pede pra pessoa esperar um pouquinho pra subir com o filho mais velho. Põe no bercinho, espera o filho chegar, pega no colo, dá aquele abraço, dá aquela atenção só pra ele. Pergunta como tá o dia dele, como que tá na vovó, se comeu alguma coisa gostosa, se não comeu. E aí se ele se interessar e quiser ver neném, daí você já mostra, ou se ele não se interessar, você vai perguntando, seu irmão chegou, você quer conhecer, ele tá ali, nananã. E dá essa abertura pra criança aí. Mas eu vou dizer uma coisa, gente, não se sintam mal. Eu me senti mal várias vezes na gravidez, achando que eu era a pior mãe do mundo, porque eu não ia poder mais dar atenção pro Bento, único, exclusivamente, como eu dava, etc. Mas faz parte, né? Eu acho que tem os seus prós e contras. No dia que ele crescer, ele vai agradecer muito mais de ter um irmão do que de ter sido filho único. E é difícil não sentir, vai sentir, tá? Então fique isso na sua cabeça. Aí você pensa como você pode fazer, você que conhece seu filho, pra amenizar esse sentimento, né? E você que se conhece sua rotina, etc. Então é isso que eu faço. Eu ando com ela o dia inteiro no colo, mas eu ando com ela no sling. E agora que ela vai fazer 2 meses, ela tá começando a se interessar um pouco mais pelos brinquedinhos, de olhar alguns minutinhos um móvel, alguma coisa assim. Aí eu coloco ela um pouquinho lá, às vezes, pra tentar dar mais atenção pra ele ou pra fazer outra coisa. Aí a Camila, que é a minha amiga, perguntou como eu resisto aos 2 pedacinhos do céu, que ela já quase morre com a Lelê dela de vontade de apertar. Gente, eu aperto. Eu tenho uma vantagem, né, o Bento é grande e mais velho. Então quando eu tenho vontade de apertar eu aperto ele. Ele tá sofrendo isso, porque às vezes eu tenho uns ataques de abraço, beijo e morder fraquinho, né, gente? Aquela mordidinha assim, não morder, mas sabe, de fazer assim, meu Deus, como é gostoso. E quando eu tenho vontade de apertar ela, eu vou e aperto ele também. Ele tá... E às vezes o Bartô, que é o cachorro, o Bartô também aguenta bem. Eu fazia isso com o Bartô quando o Bento chegou. Eu tinha vontade de apertar o Bento e ela apertava o Bartô. E o Bartô não liga. E agora eu desconto com o Bento. A Ana Camilotti quer saber se eu faço cama compartilhada com ela. Eu faço.
Antes de começar a falar sobre a cama compartilhada, eu vou deixar um link no perfil, aqui na descrição do vídeo, para vocês verem sobre cama compartilhada do grupo virtual de amamentação do Face. Quem não está nesse grupo, entre, porque é maravilhoso, ele tira muitas dúvidas, ele dá muito apoio para as mães que querem amamentar. São pessoas que realmente entendem de amamentação, sabe? Não é a pediatra que nunca estudou nada sobre amamentação, só sabe que é importante, mas que também tem que seguir aquela curva de peso e qualquer coisinha te manda para um leite artificial e etc. São pessoas que entendem, que amamentaram 4 anos, que estudaram, que sabem muita coisa sobre, não só sobre pega, mas muitos detalhes de amamentação e quase todos os problemas que você pode ter na amamentação e como resolvê-los. Então, vale a pena entrar lá. Mas eu estou mudando de assunto, eles falam lá da cama compartilhada porque eles são a favor da livre demanda e uma coisa ajuda muito a outra, né? Então, a livre demanda, lá em casa, aqui em casa eu faço a cama compartilhada com a Kiara. O que acontece? Eu tenho o Moisés do lado da minha cama. Eu sou muito prática, eu acho que por isso que talvez eu não sofra tanto quanto algumas outras pessoas que eu conheço na maternidade. Porque é assim, coisas que eu dou prioridade na minha vida, é eu estar bem também. Então eu abro mão de muita coisa pra mim, só que, por exemplo, eu preciso dormir. Eu não preciso dormir a noite inteira, 8 horas por noite, mas se eu dormir umas 4 seguidas, eu já acordo nova. Agora, se eu tiver que ficar acordando de 1 hora, ou se eu tiver que ficar 2 horas com o bebê no colo pra fazer ele dormir, isso não é minha praia. Então, pra mim, cama compartilhada é muito mais simples por isso. Você vai, amamenta, o bebê dorme. Se você gostar e conseguir amamentar de lado, deitada, né, de lado, eu adoro, eu amamento direto assim. Então, às vezes, quando eu tô muito cansada, eu já coloco ela pra mamar de lado, durmo. Eu normalmente durmo até meio protegendo ela. Eu pus os links da cama compartilhada porque existem regras para cama compartilhada ser feita de uma forma segura. E óbvio que não é toda pessoa que vai conseguir fazer, não é todo marido que consegue fazer. Agora minha casa, a cama é grande, meu marido não capota assim de não acordar por nada, ele tem um sono leve. Eu tenho um sono leve, normalmente a mãe no pós-parto ela tá preparada para dormir junto com o filhote, né? Toda mãe que amamenta no mundo animal, os hormônios e etc, eles são a favor de você conseguir dormir com seu filho, de você acordar se precisar e etc. E na minha opinião, na minha casa, os meus 2 filhos dormiam muito melhor se eles estivessem na minha cama. E assim, se eu ponho no bercinho durar 1 hora o sono, sendo que eu preciso ficar com eles quase 2 horas no colo para eles dormirem muito profundamente, assim, mamar, dormir, aí cai num sono bem profundo para eu conseguir colocar no berço, e aí ele ficava 1 hora e acordava, e na minha cama dorme 3, 4 horas seguidas, entendeu? Se eu consigo ter uma cama segura, um espaço seguro para essa criança dormir comigo, não existe motivo nenhum para eu colocar ele num berço enquanto ele é pequeno. Assim, eu durmo bem, a criança dorme bem. Esse papo de que a criança se acostuma para sempre e nunca mais volta pro berço dela, pode ser que tem crianças que se acostumam mesmo, tem crianças que não. Eu faço o seguinte, que é o que eu fiz com o Ben, que é o que eu faço com ela agora. Hoje em dia, quando eu faço eles dois dormirem, eu faço os dois dormirem juntos. E eu acho que alguém pergunta isso, depois eu explico melhor essa minha rotina da noite. E aí eu coloco, ela capota mesmo, como eu fico bastante tempo lá, porque eu fico com o Bento, faço carinho, converso, canto, a gente assiste um pouco de videozinho juntos e tal. Ela capota, então eu consigo colocar ela no bercinho dela. E aí nessa primeira parte da noite, até ela acordar a primeira vez pra amamentar, normalmente ela fica nesse bercinho. Aí eu amamento, ela fica com o sono mais leve. É a mesma coisa que eu falei, se eu for esperar o sono dela ficar muito profundo pra eu colocar no bercinho de novo, eu vou ficar mais 1 hora acordada, 1h30 talvez, sei lá. Então, eu amamento, quando ela começa a dormir muito no peito, eu simplesmente viro, arrumo ela do meu lado. Eu ensinei esses dias a fazer no Instagram aquele ninho que você pode fazer no berço pra criança não ficar tão solta. Tem algumas crianças que se adaptam super bem pra dormir lá e você não precisaria nem fazer compartilhar. Mas de repente você pode até fazer esse ninho na sua cama pra criar um espaço pra criança. E existem também alguns bercinhos ou coisas que você pode colocar na sua cama pro bebê. Então eu prefiro virar de lado e já colocar ela do meu lado, ela volta a dormir e eu também durmo. E eu durmo bem. Eu não posso dizer que eu não durmo bem, eu não posso reclamar. Eu tenho dormido bem assim. É uma coisa que funciona pra mim e eu adoro. Tá? Eu adoro fazer cama compartilhada. Mas aí, como eu tava falando, eu vou colocando no berço aos poucos. O dia que eu perceber que ela dorme mais profundamente, que eu consigo colocar lá no berço na segunda parte da noite, eu vou fazer isso, eu vou aumentar e vou colocar lá no berço. Se ela ficar lá direitinho, vai ficando. Quando eu perceber que ela tá ficando no bercinho
muito bem, que ela tá dormindo bem, aí eu trago ela pro quartinho dela e pro bercinho dela. É isso que eu fiz com o Bento e funcionou com ele. Vamos ver se com ela funciona. Ele acabou vindo pra cama dele com uns 4 ou 5 meses mesmo. A Marina tem 2 filhos, um com diferença de 9 anos de idade. Aí ela tá falando que o filho mais velho não... ele tem ciúmes, mas ele não faz cena, nem chama atenção. Ele se comporta bem e tudo mais. Só que ele também não quer tirar foto com o irmão, não quer pegar no colo, não quer beijar. E apesar de ajudar com algumas coisas, isso eu tenho alguma dica. Uma vez eu li que as crianças a partir de 7 anos elas têm mais facilidade em aceitar um irmão e não ter aquela concorrência que às vezes tem, que pode ser ruim, né? No texto falava isso. Entre irmãos. E eu discordo, eu acho que existe um pouco de personalidade. Eu acho que tem crianças que têm mais ciúmes que outras e eu acho que não existe, por mais que você saiba, mas uma criança de 9 anos já tenha consciência do que está acontecendo, não tem como ela não se sentir chateada por uma situação em que ela tá perdendo atenção, tá perdendo, né? É criança, gente, ainda é criança. Então, número 1, eu acho que a gente tem que sempre se colocar no lugar da criança, pra tudo que a gente faz na vida. Em vez de ficar só pensando na gente, o que eu fiz de errado pra ele? Não, pensa, poxa, o que ele tá passando? Porque às vezes quando a gente se coloca no lugar daquela criança, a gente percebe que o problema nunca é, assim, nem sempre é a gente, nunca não, né? Nem sempre é a gente, é realmente uma dificuldade da criança. E aí, em vez de você ficar se perguntando onde você errou, você tenta se perguntar onde você pode ajudar. E isso já muda muito. Eu acho que uma criança de 9 anos você já pode conversar muito. E tentar se abrir pra ouvir o que ele quer dizer. Não conversar assim, olha, você está fazendo isso com seu irmão por quê? Mas tipo, filho, tira uma foto com ele. Não quero. Depois chega pra ele e fala, você não tá querendo tirar foto com seu irmão, tá tudo bem? Você tá bem? Eu sei que é difícil, né? Quando chega uma outra criança, a mamãe tá dando muita atenção, ela não consegue mais fazer isso com você, eu também tô sentindo muito a sua falta e tudo mais. Mas tem alguma coisa que eu posso fazer pra você ficar melhor? O seu irmão vai crescer, e ainda mais, olha, 2 meninos, Marina, esse menino vai crescer, esse seu filho mais velho vai ser o herói dele, da vida dele, né? Que delícia, ele vai olhar e vai se espelhar no irmão pra tudo. E eu acho legal deixar isso claro até pra ele, seu irmão vai crescer, você vai ser um cara pra ele, um grande amigo, um herói que ele vai buscar sempre e tudo mais, mas ele é muito pequeno, a mamãe tem que dar atenção. Você quer fazer alguma coisa? Não quer, não tem problema. Você quer dar um beijo? Não quer. Tudo bem, mas não é nada. Você tá bem? Você tá bem com isso? Porque a mamãe tá chateada de estar longe de você. Você tá chateado? Você quer que a mamãe faça? E tentar ouvir. E às vezes não se assustar, que nem eu falei no começo, a criança usar tipo, eu odeio. Né? Eu acho que a gente tem que sempre tentar falar assim, olha, eu entendo que você não esteja bem, eu entendo que essa situação é difícil pra você, mas não é ódio que você sente, né? Então eu acho que é isso, eu acho que quando a gente tenta ser empático com a criança, a gente tem que ter essa empatia com ele, facilita muito a nossa vida, a gente tira muito peso das costas, a gente descobre que muita coisa é fase, amadurecimento psicológico da criança, não é necessariamente educação, etc. Eu acho que quando a gente tem filho, as pessoas põem na nossa cabeça que se você criar seu filho assim, ele vai ser assim pra sempre. Então qualquer birra que ele faz, você tem medo dele ser aquela criança birrenta forever, assim, né? E não é verdade, gente, não é verdade, é fase, é jeito. Com o jeito a gente vai levando e as crianças vão melhorando. Então tem 2 perguntas aqui, falando como eu faço pra não enlouquecer, ou se eu enlouqueço, se eu fico maluca com essa vida, essa jornada de mãe de 2 filhos. Sim, eu, graças a Deus, tenho ajuda em casa, então eu não preciso me preocupar com a casa. E meu marido me ajuda muito com as crianças também. Então eu tenho essa vantagem, nós 2 somos autônomos, então a gente consegue ter horários alternativos para ficar com a criança, né? Com as crianças. E aí a gente divide um pouco o trabalho. Então isso, não vou nem dizer que me ajuda muito. Eu tenho certeza que se eu tivesse que ficar com os 2 em casa o dia inteiro sozinha, e ainda fazer comida, ainda fazer outras coisas, seria assim, 1000 vezes mais difícil, né? E aí, eu sei que isso ajuda, mas além disso eu tenho, óbvio que tenho, momentos que realmente não dá de sair correndo, me enfiar no meio da floresta pra ninguém me achar e tentar esquecer a dificuldade que tem dias que são difíceis e tem dias que são melhores. Eu tento sempre ser positiva, pensar que é uma fase, que nem eu falei, tentar, sabe? Eu sempre tento pensar positivo, assim, vai passar, vai ser melhor, amanhã vai ser melhor e etc. Então eu acho que esse é o segredo, assim, a gente tentar facilitar a nossa vida, né? Que nem eu falei da cama compartilhada, ela facilita a minha. Isso já é 90% da minha maternidade. Eu dormir bem, meu dia é outra coisa. Que foi?
Acordou, foi? Ah, achei que você tava nadando. Poxa, não. Você quer tetê? Mamãe dá tetê. A pausa para o tetê, filha. A mamãe tá conversando, moça. Mamãe tá conversando, hoje para. Enfim, eu acho que dormir bem já é uma boa parte. Eu acho que tentar também fazer atividades com as crianças que deixem, sabe, aqui eu levo ele no parquinho, o Bento, principalmente que precisa gastar energia, eu levo ela no carrinho, às vezes eu levo ela no sling junto, fico por perto enquanto ele corre, pula, salta, faz o que ele precisa fazer, e isso também ajuda muito, porque eles precisam disso, né? De gastar essa energia, essas coisas todas, você fica o dia inteiro com ele em casa, porque eu acho que isso acontece também, às vezes, quando nasce um bebê muito pequeno, a gente não consegue sair, daí o outro fica muito tempo em casa. E isso também, às vezes, é tédio que ele sente, né? Ele quer brincar, ele quer correr, ele quer fazer as coisas dele. Então, se você mora num prédio, se você mora perto de algum lugar que dê pra levar eles um pouquinho, pelo menos, uma meia horinha por dia pra criança poder, sabe, colocar o pé na grama, subir nos parquinhos, num brinquedo, correr, gastar energia, eu acho que faz muita diferença. Vamos lá. Aí, uma outra pessoa tá perguntando se o Bento já dorme no quarto dele sozinho, que ela queria logo um segundo, mas o filho dela não dorme. O Bento dorme, ele tem o quarto dele e ele costuma dormir lá. Porém, agora no frio especialmente, às vezes ele tem acordado, ele tá numa fase que ele acorda às vezes à noite, mas assim, fácil de fazer ele dormir de novo, né? Você vai, deita do lado, dá um abraço, dá a chupeta, que ele chupa a chupeta, e ele volta a dormir. Mas a gente acaba, muitas vezes, antes da Kiara nascer, a gente punha ele na nossa cama, né? Que nem eu falei, eu facilito minha vida. Ele acordava, levava pra minha cama e ele dormia lá, o resto da noite. Dormia melhor, ficava lá. Agora com ela, eu fiquei evitando fazer isso no começo, porque eu fiquei com muito medo, né? Que se ela tá dormindo na minha cama também, como que vai estar ele e tal. Mas agora acabou que ficam os dois. O que eu acho legal, muito legal, às vezes que algumas pessoas fazem, é pegar um berço da criança, colocar do lado da cama da mãe e tirar uma das grades, normalmente aquela grade móvel, ela tem os parafusos, você consegue soltar, e colocar assim o berço na mesma altura, e colocar do lado pra você colocar o bebê recém-nascido. Aí o seu outro filho consegue dormir com você. Ou coloca um colchãozinho no chão, já vai colocando agora no seu quarto, né? Se você ainda não quer que ele vá pro quarto dele, porque às vezes você gosta que ele durma com você. Põe o colchãozinho dele no chão, vê se ele quer dormir lá, um lugar especial, compra um lençol bem lindo pra ele, que ele adora, de algum personagem que ele gosta, põe do seu lado. Vai vendo se ele vai pro quarto dele aos poucos. Aqui ele tá ficando bastante no meu quarto, eu não sei se ele vai voltar a dormir no quarto dele com uma certa facilidade. Mas pra mim tem sido mais fácil pra fazer eles dormirem também, pra ser sincera. Porque eu que normalmente faço ele dormir, eu não quis abrir mão disso também, porque eu acho um momento muito gostoso. Aí a Nanda tá perguntando se eu teria um terceiro filho. Eu teria, não sei se terei. Eu, por mim, teria uns 4, 5 filhos. Eu acho uma delícia aquelas famílias enormes, cheias de criança. Mas eu acho também que tá muito difícil, é difícil pagar colégio, é muita coisa, muita gente no mundo, sabe? Eu quero dar uma boa vida pros meus filhos, eu não quero ficar tendo que dividir tudo o tempo inteiro. Então eu fico pensando se vale a pena. O Bento ainda não tá no colégio, eu ainda não sei qual é o gasto de uma criança maior. Então eu quero esperar tudo isso. Se eu for, eu falo pro meu marido, eu tô satisfeita com 2, hoje eu tô satisfeita com 2. Se for pra ter um terceiro, mas eu não garanto que assim, quando as crianças tiverem uns 4, 5 anos, que eu não vá ter uma saudade de ter mais um. E de repente pensar em ter mais um. Ou de repente adotar mais um, porque eu sempre quis adotar na vida. Então eu não sei. Eu penso. E aí a Nanda que perguntou isso, ela tá falando que ela teve 2 cesarianas e que ela fracassou na amamentação. E que então ela pensa em tentar mais um. Eu vou te falar uma coisa, Nanda. No Brasil, ninguém fracassa na amamentação ou tem 2 cesarianas à toa. Infelizmente o nosso sistema ele não é feito para apoiar a mulher. Não é feito para apoiar a mulher de jeito nenhum. Todo médico no Brasil não tem, assim, a maioria dos médicos eles não tem nem conhecimento de um parto normal, eles não tem nem, o que eu posso dizer? Eles aprenderam a fazer a cesariana daquele jeito e eles levam aquilo pro resto da vida, sem nem tentar se informar muito. E os que fazem, normalmente, são os que cobram uma parte. Então, infelizmente, a gente tem aquela coisa do Brasil de, tipo, parto humanizado ser para pessoas que têm dinheiro. Poucos hospitais e tudo conseguem humanização no hospital público e tudo mais, e tratar a mulher com respeito. É um a cada, sei lá, deve ter 10 no Brasil, ou nem isso. 5. Tem um em Minas, um em São Paulo, nananã.
É bem difícil. E quando você não tem esse apoio, você acaba não tendo conhecimento, e quando você não tem o conhecimento, você opta pelo que você acha que é melhor para seus filhos. No do Bento, eu não amamentei como eu queria também, eu também fiquei morrendo de medo, aí eu comecei a dar LA pra ele, e aí ele começou a tomar, e cada vez mais ele foi deixando o peito. Eu ainda insisti bastante, fiquei tirando com bombinha pra evitar, às vezes eu dava o meu leite pra ele na mamadeira, em vez de dar o leite artificial, mas faz parte, sabe? Sim, eu sei que eu fiz o melhor pra ele na época, mas eu também me senti meio chateada de ter feito dessa forma. Aí a Paty quer saber como que eu preparei o Bento para a chegada da Kiara. Bom, o Bento ele era meio pequeno quando eu engravidei, então eu não falava muito disso. Eu esperei ele meio que perceber que existia alguma coisa diferente, um movimento diferente, uma barriga diferente, etc. Aí eu ia falando, quando ele se interessava por minha barriga, olha, tem uma irmãzinha. E eu sempre falava irmãzinha e um neném, eu sempre falava que tinha um neném. Porque quando eu vi um neném na rua bem pequenininho, eu falava, olha, um neném. Eu tentava fazer uma pequena associação na cabeça dele do que seria aquilo que viria, né? Já que ele não sabe o que é uma irmã. E aí eu falava, mas eu tentava assim não forçar muito a amizade. E eu tentava não colocar muita expectativa do que ia acontecer na cabeça dele, pra ele não ficar ansioso esperando algo e vir outra coisa, sabe? Então eu só falava, irmã, faz um carinho, dá um beijinho, legal, bonitinha, tananã. Tentava não ficar, nossa, mas vocês vão ser melhores amigos da vida, tananã. Sabe assim, nossa, vai ser muito legal, você vai ver quando ela chegar, você vai ajudar a mamãe. Não, eu tentava evitar fazer isso. Então, eu mostrava a barriga, ele sempre levantava a minha camiseta, queria ver minha barriga, aí eu falava, irmã, neném, e ele fazia isso. Irmã, neném, ele adorava o umbigo, ele dava beijo no meu umbigo, falava com o meu umbigo, apertava o meu umbigo, era só o umbigo. E eu achei bem engraçado, porque quando ela nasceu, ele nasceu em casa. Ela nasceu em casa e ele tava dormindo. E aí na hora que ele acordou, ele foi pro nosso quarto com a gente, como ele sempre faz de manhã. E aí ele levantou a minha camiseta, e aí ele olhou pra minha barriga e ele só falou umbigo e fechou a camiseta. Ele sempre falava irmã, neném, etc. Então eu acho que de certa forma ele entendeu que ela tinha saído dali, eu achei bem bonitinho. Mas foi só isso, assim, e quando ele vinha, por exemplo, eu tava arrumando o quartinho, eu trazia, ele falava, sua irmã vai dormir aqui. E um pouco antes dela nascer, eu coloquei a cadeirinha dela no carro, eu coloquei o Moisés do lado da minha cama já. E aí eu falava, sua irmã vai ficar aqui, tá? É aqui que ela vai ficar. Eu queria mostrar mais ou menos pra ele o que ia acontecer, pra ele não ser pego de surpresa. Aí a Thaís perguntou isso, deu seu surto de vez em quando, deu vontade de fugir, que às vezes ela se sente mal por se sentir assim. Eu me sinto, não se sinta mal, acho que toda mãe tem esse surto de vez em quando. A gente ama muito, mas é muita pressão, né? É muito forte ser mãe, assim, os sentimentos eles aumentam muito, a gente tem muito medo de tudo, a gente tem muito amor, e aí a gente fica com mais medo ainda, e aí a gente se deixa muito de lado. Então eu acho que tem muitas questões que de vez em quando mexem demais com o nosso psicológico, que faz tipo você só querer ir pra um canto e se encontrar de novo, porque você tá perdido em algum lugar que você não sabe onde é, né? Eu acho que é muito normal, acho que toda mãe sente isso. Eu não sei o nome dela, a Atividades do Benício, ela sempre participa, mas eu não lembro o nome. Ela perguntou como é que se eu sinto diferença de ser um menino ou uma menina. Eu sinto. Por incrível que pareça, eu sinto. Eu achei que isso era bobeira, mas eu não sei, eu acho que com ela eu tenho mais coisa assim de cuidado, de precisa de mim do que dele, por incrível que pareça. Ela, a princípio, é mais delicada, é mais quietinha. Dentro da barriga ela já era assim, o Bento sempre foi o grão, né? Ele é menino, mas ele é aquele menino muito menino, assim, que... Menino muito menino é modo de dizer, mas que faz molecagem, sabe, assim, que gosta de subir nas coisas, que é muito ativo, as brincadeiras dele favoritas, ele tem a melhor amiga de ficar rolando em cima do outro, umas coisas assim, de lutinha, sabe, uma lutinha meio bebê, a gente brinca o MMA deles e tudo mais. E ela é super delicada, bem mais delicada, na barriga o movimento dela já era delicado. Até o choro dela é mais delicado, ela é mais quieta um pouco, assim, sempre foi mais, o choro dele era super alto, ele é mais agitado. Os dois são bonzinhos, mas cada um à sua maneira. Eu percebi bastante diferença. Eu adoro ser mãe de menino, eu achei que ser mãe de menina não fosse me tocar tanto, eu achei que fosse dar na mesma, eu sempre quis ter, por mim eu teria só meninos, mas eu sempre soube que eu seria mãe de menina, e desde que eu comecei a montar o quarto, comecei a fazer as coisas, eu queria uma coisa bem neutra, bem modernona, assim.
talvez até meio sem gênero, eu caí em flores, eu caí nessa coisa bem delicada feminina e não me aguentei, sabe? Assim, quando eu vi era só aquilo que eu conseguia pensar, flor, borboleta, rosinha, uns detalhes rosas e tal. E isso me tocou muito. Eu não sei se a mulher, eu acho que a mulher tem, ao mesmo tempo que a gente tem uma rejeição uma com a outra, assim, uma coisa de disputa muito forte contra a mulher, a gente também tem uma coisa de acolhimento muito grande. E eu senti isso com ela, assim, esse acolhimento, essa necessidade de acolher, sabe? E achei que isso foi bem gostoso. Aí a Valéria tá falando que o filho dela também só dorme com ela e logo mais chega a irmã, e como que a gente faz aqui? Eu faço assim. A nossa rotina hoje é assim, demora umas semanas pra gente entrar nessa rotina, mas assim. Umas 7, 7 e meia eu coloco os dois no banho. O Bento toma banho naquele ofurô grande pra criança até 4 anos, que eu já até mostrei foto no Instagram. E a Kiara no ofurô pequeno. Então eu encho os dois ao mesmo tempo. Quando eu tô dando sozinha, tá? Vou contar quando eu tô dando sozinha, porque meu marido ajuda nessa parte. Eu deixo ela um pouquinho no Moisés, aí eu encho a banheira do Bento, tiro a roupinha dele, ponho ele lá, já ensaboo ele rapidinho e deixo ele brincando, porque ele gosta de brincar no banho. Aí eu vou, dou banho nela, troco ela, tiro ele, troco ele e sento na minha cama, bem confortável, pra dar uma dela e deixo ele do meu lado. Aí a gente coloca um desenho no tablet um pouquinho, eu deixo ele assistir um pouquinho. Quando meu marido não tá, eu já deixo uma madeira pronta. Quando meu marido tá, ele traz uma madeirinha dele, ele toma uma madeira, tudo, e põe a chupeta. Aí eu espero um pouquinho, um tempinho, aí eu falo pra ele, ó, vamos dar boa noite, não sei o que, desligo lá o que ele tá assistindo e apago a luz. E aí ele fica do meu lado, ele dorme assim, ele vai rolando de um lado pro outro, ele demora pra dormir, ele pula a cama inteira, e aí ele dorme. E aí quando ela capota eu coloco ela no Moisés do meu lado, aí eu levanto, vou tomar um banho, se é cedo, às vezes eu vou trabalhar, vou escrever no blog, vou fazer projeto. Se é mais cedo, eu não tenho nada pra fazer, eu sento com meu marido pra assistir alguma coisinha, a gente fica um pouco junto e tal. Quando dá, tem dias que às vezes a Kiara não quer ir com o Moisés de jeito nenhum, e aí eu peço pro meu marido ficar com ela, tomo meu banho, pego ela rapidinho e deito de novo na cama. A gente tava fazendo isso e aí meu marido pegava e levava ele trazia ele pra caminha dele e a gente ficava lá, se for o caso. Nesse caso ele dorme lá, então esses dias ele tá dormindo lá, como eu falei, então ele fica lá. E aí a gente fica assim, a minha cama é uma cama muito grande, é uma super king, então fica o marido, o Bento, eu, e aí eu formo meio que uma barreira pra ele não chegar em cima da Kiara, porque ele, se colocar um do lado do outro, ele esmaga ela, porque ele se mexe muito, 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 muito. E aí, é mais uma mãe perguntando do ciúme, que nem eu falei, ele tem ciúmes de mim, mas ele não tem tanto ciúmes dela, assim, com ela. Então, eu tento levar como dá. Infelizmente, não dá pra dar toda a atenção que ele precisa. E também, então, eu tento dividir. Eu também acho que ele tem que entender que essa atenção tem que ser dividida. E eu acho que é legal fazer coisas que ele gosta, entendeu? Levar no parquinho e tal. Ele tem um amiguinho, às vezes a mãe passa aqui também leva no parquinho só eles. E aí eu fico quando eu não consigo ir junto. Eu também acho importante não vetar ele de coisas que ele gosta de fazer. E aí, mais mães falando de estresse. Tem várias mães que estão falando que estão super estressadas com os dois. O que eu quero dizer é isso. Eu acho que vai passar. Vamos ter fé, gente. Vamos ter fé que vai dar certo. Deixa eu ver. Aí a Kiara tá falando como é que foi com meu marido pra ter o segundo filho. Se a gente conversou antes. E como que foi? A gente já, desde que a gente casou, eu falava pro meu marido, ó, quando eu tiver um filho, o que mais? Quando eu tiver o primeiro filho, eu vou querer ter um segundo perto. E como ele tem, é tudo seguidinho na casa dele, são 3 homens, ele gosta da ideia também. Então a gente sempre soube que a gente ia ter 2 filhos perto um do outro, foi sempre uma conversa. Eu queria engravidar, assim, eu queria começar a tentar quando o Bento tinha 6 meses, mas ele era muito pequeno, eu fiquei com uma mega dó, falei, não, desencana, vou esperar mais um pouco. E aí quando ele fez 1 ano, eu vou ser muito sincera que eu ainda não tava assim, tipo, quero ter outro filho, não tava. Tô super feliz só com ele, ele tava numa fase maravilhosa, assim, de eu conseguir fazer muita coisa, eu levava ele em tudo quanto é lugar, ele não andava com 1 ano, então eu levava ele em tudo quanto é lugar, ele ficava no carrinho, na bicicletinha, não seja lá o que eu comprei pra levar com ele. E isso me facilitava muito, eu fazia muita coisa. Então eu já tava naquela fase de que passou todo o tempestade do começo, e eu já tava bem adaptada, mas ao mesmo tempo eu também tinha medo de passar muito tempo e eu me arrepender, porque eu sempre quis que tivesse no máximo 2 anos de diferença.
E aí eu fiquei meio, puta, será que se eu esperar depois ele não vai estar muito grande, eu vou me arrepender mais, né? Então eu falei, eu vou ver, vamos ver o que dá. E no final das contas eu acabei engravidando no mês seguinte, assim, né? Eu engravidei em agosto, ele fez aniversário em julho. E foi tudo assim, foi tudo conversado, tudo pensado. Eu acho que a gente tem que sempre conversar com o nosso marido, a gente tem que sempre abrir o que a gente pensa, o que a gente sente, até pra ouvir, porque às vezes a gente acha que ele acha alguma coisa e daí ele também tá achando que você pensa de alguma forma, e quando você vai ver, os dois pensam igual, né? Então eu acho que se tem uma pessoa no mundo que a gente tem que conversar muito, é nosso marido. Se a gente quiser ficar com ele o resto da vida, pra ter uma coisa, né, um relacionamento agradável e duradouro. E então, se você está em dúvida, acho que senta com ele, conversa, pergunta o que ele acha, o que ele pensa. E se você acha que já está na hora de ter outro, também argumenta tudo. Você diz que seu marido trabalha fora e você fica com as crianças. Então, é um trabalho que vai ser muito mais seu do que dele, né? A não ser que ele não queira ter outro filho jamais, porque por causa de questões financeiras, porque daí já é outra coisa. Mas se ele pensa em ter um outro filho, eu acho que a hora é a hora que você você principalmente se sentir à vontade com isso. E seu outro filho que você tá achando que ele tá precisando, que ele pede e tudo mais. E aí a mãe contando as histórias dela, falando da paciência e tudo mais, é realmente assim, viu? Agora tem mais uma mamãe perguntando com a amamentação, se eu tive dificuldade, se o mais velho não queria atenção. Sim, o Bento queria atenção, mas como eu tive uma falha na amamentação do Bento, dessa vez eu estava bem focada na amamentação. Assim, eu queria, porque quero ainda, né, ela ainda é pequena, amamentar meses e meses. Pelo menos o primeiro ano eu tenho certeza que eu quero amamentar. Depois o resto aí eu vou vendo como vai fazendo, né. Mas um ano é o meu foco inicial, né, são 6 meses de livre demanda e exclusividade da amamentação e depois mais uns outros 6 meses. E aí, quando ela fizer um ano, eu vejo como que a gente vai continuar e tudo mais. A princípio eu quero deixar ele levando o máximo que eu conseguir. E ele pede bastante atenção sim quando ela tá amamentando. Tanto que assim, eu não tenho a mesma paz que eu tinha com ele pra amamentar, né? De ficar aqui sentadinha na cadeira com ela assim no peito. Eu tô assim porque meu marido tá com ele. Vocês podem até ouvir uns barulhos aí no meio. Mas com ela, normalmente, que nem uma chargezinha que eu já até postei uma vez, ela tá aqui, eu dando bronca nele, eu brincando com ele, eu fazendo outras coisas, não sei o que. Eu não sei como funciona, mas tá funcionando. Eu acho que seu filho ainda é muito pequenininho, o recém-nascido, mas daqui a pouco você vai perceber que não vai ter jeito e você vai se adaptar assim. Você vai estar lá amamentando, andando, fazendo comida, falando com o mais velho, segurando no colo. Eu postei esses dias uma foto real de eu amamentando ela, o Bento no meu colo, tomando café da manhã e eu tomando café da manhã com a outra mão. Porque é o que dava pra fazer naquele momento, né? E aí tem mais uma outra mãe falando que o filho mais velho ela fala exatamente, ela descreve exatamente o que eu falo. Quando as pessoas me perguntam se o segundo filho dá trabalho, eu falo, o segundo pra mim tá sendo mole, lidar com ela. Perto do que eu passei com o Bento, eu acho que eu já tô muito mais madura, eu tenho umas filosofias de vida mais natureba que as pessoas não aceitam, eu já sei disso, então eu não espero que ninguém aceite, que ninguém goste e vivo feliz e sei que funciona do meu jeito, eu tô super segura com a maternidade dela. E ela é uma criança boazinha, ela fica muito no peito, quase que o dia inteiro, mas assim, pra mim tá bom, ela fica no peito, no sling, o dia inteiro eu vou levando. Agora, a minha dificuldade está sendo literalmente lidar com ele, porque ele está numa fase complicada também. Ele está numa fase de muita birra, chora demais, por pouca coisa, que tem dias que nada agrada a ele, tem dias tipo hoje que ele tá super bem, tá super feliz, ótimo. É aquele dia que você reza pra ele não acordar virado da soneca da tarde, né? Tipo, tá super bem, aí acorda, vira o diabo da Tasmania, mas não, ele tá bem, ele tá difícil também, mas eu também, é exatamente o que eu falo, gente, eu não sei, eu levo um dia atrás do outro, vamos rezar pra amanhã ser melhor. Se eu vejo que ele tá muito estressado, e como ele é uma criança muito ativa, eu tenho que levar ele no parque, ver se ele corre, anda, faz muita coisa pra ficar mais fácil, sabe? Porque é difícil. É isso que eu vou dizer pra vocês, que é isso que eu penso. É difícil, ser mãe é difícil. Colocaram na nossa cabeça em algum momento da vida que era uma realização plena, particular, maravilhosa, e na hora que você chega você vê que não é tão pleno assim, que é muito bom e ao mesmo tempo é muito ruim.
que os sentimentos são sempre muito fortes, né? Seja de amor, seja de raiva, seja de medo, seja de tristeza. Mãe é muito assim, né? É tudo muito à flor da pele, ainda mais mãe de criança pequena, que a gente tem muito hormônio, é difícil, tá todo mundo se adaptando às chegadas, o marido às vezes não entende também, é difícil a gente ficar bravo com o marido, não sei o quê. E até todo mundo conseguir se adaptar é difícil. Então, assim, quem tem possibilidade, conversa com o marido, pede ajuda pro marido. Maridos que tenham a possibilidade de chegar mais cedo em casa, de sair mais tarde pro trabalho, sabe, de ajustar os horários para ficar mais com a mulher é muito importante. Quem puder ajudar na casa, né, se puder, ou se você trabalhar muito, puder ajudar alguém que ajude sua mulher na casa, ou que de repente faça, sei lá, alguma coisa pra ela, porque é importante a mãe estar bem. O marido não fica bem se a mulher tá chata, tá chateada, etc. A criança não fica bem. E eu tenho essa sensação, eu sempre tento passar, principalmente pra criança recém-nascida, que não entende muito, eu acredito muito em energia que a criança pega, sabe? Assim, então eu lembro do Bento, principalmente, que às vezes eu ficava tentando fazer ele dormir assim, e ele não dormia de jeito nenhum, e eu começava a ficar nervosa, eu sacudia ele mais rápido, assim, eu ficava assim, tipo, dorme, 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 dorme. E é óbvio que ele não dormia, aí eu respirava fundo e falava, calma, vamos tentar passar mais tranquilidade pra ver se ele vai. Aí eu respirava bem fundo e ficava tipo, dorme, e tentava me controlar pra não passar aquela ansiedade pra ele, que eu acho que eles pegam isso, sabe? Então eu acho que assim, quando você estiver muito irritada, muito nervosa, se enfia num banho, sabe, rapidinho, coloca outro, põe o bebê pra dormir, amarra ele assim, faz aquele ninho que eu falei, tenta fazer coisas pra ele ficar mais confortável, coloca ele lá um minutinho, mesmo que ele chore um pouquinho, vai, relaxa um pouco no banho, aí sai renovada, porque é muito importante, tá? Eu sei que eu vou falar uma coisa que é muito besta, porque quando a gente amamenta, principalmente, a gente tem muita fome, quando a gente é mente ansiosa, a gente come muita besteira, mas tenta fazer uma alimentação mais balanceada, com alimentos que sejam bons pra você, sem muito carboidrato branco, sem muito açúcar. Essas coisas aumentam a nossa ansiedade, aumentam a nossa tristeza. Quando a gente se alimenta bem, nosso corpo se sente mais energético, sabe? Tem mais coisa pra gente fazer as coisas, e tem feito diferença pra mim, que logo que a Kiara nasceu eu comecei a fazer uma dieta assim pra cortar. Tem dias que eu não consigo, tem semanas que são super difíceis, mas em outras eu percebo que quando eu tô comendo, me alimentando muito bem, nossa, eu fico muito bem, é muito diferente. Então às vezes a gente tá irritado, a gente come, sei lá, muito açúcar e isso nos irrita mais ainda. E aí vai indo, vai indo, vai indo. E eu sei que é difícil, mas é uma coisa. E tenta pensar que tudo é fase, tudo vai mudar, as dificuldades não vão passar, elas vão sempre ter uma dificuldade diferente. Talvez você se adapte melhor a um tipo de fase do que de outra do bebê. Tem gente que gosta mais de recém-nascido, tem gente que gosta mais quando engatinha, tem gente que falava pra mim que quando andava era pior do mundo. O Bento engatinhou muitos e muitos meses, porque ele foi andar só com 1 e 4, ele engatinhava desde os 7, 8 meses. E eu achei pior, eu gostava dele, fofo, tudo, mas eu adoro ele andando, acho que me dá uma independência, mas também tem a dificuldade de sair com ele. Então tudo tem os lados, entendeu? Então não vamos tenta olhar para as coisas positivas, tenta ser positivo, tenta acreditar que amanhã vai ser melhor. E tá aí, né? É uma escolha nossa, é pro resto da vida. A gente tem que escolher como que a gente vai viver isso da melhor forma. Eu acho que é isso. É isso que eu tenho que fazer sempre. Pra facilitar a minha vida e pra gente crescer bem, né? Não dá certo sempre, mas de vez em quando dá. E eu acho que é um treinamento da mente também, depois a gente vai melhorando. Eu já tô treinando minha mente positiva há uns anos já, e eu acho que eu já melhorei bastante. Bom, eu vou parar de falar porque já tá extremamente longo, eu duvido que alguém esteja me ouvindo até aqui. Se alguém me ouviu até aqui, faz assim, diga eu, porque eu duvido que vai acontecer. Mas tudo bem. Um grande beijo, obrigada por quem participou, por quem fez pergunta. Eu vou abrir para mais perguntas. Se vocês tiverem sugestão de vídeo, de coisas que vocês queiram saber, me mandem mensagem, escreve. Eu quase sempre leio todas as mensagens, eu sempre leio todas as mensagens, acredito. Se for de post novo, com certeza eu leio. Porque eu sempre volto e fico lendo as mensagens das imagens para ver se ninguém colocou. Se for em post muito antigo, pode ser que se perca mesmo e eu não acho. E sempre que possível eu respondo pergunta. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Pergunta, eu sempre respondo. Eu gosto de ter, eu tenho um Instagram pra isso, né? Pra gente trocar experiência. Então eu gosto disso. Tá? Então, fiquem à vontade pra participar. E entre no meu Instagram se você não me conhece, se você gostou das minhas ideias ou não, né? Mas vamos conversar e vamos nos abrir pra gente ter uma maternidade muito boa, todo mundo. Porque é isso que a mãe precisa. A mãe precisa de apoio, muito apoio. Beijo.